Esse problema pede para encontrar a tripla ordenada, os valores x, y e z, tal que satisfaça essa equação e essa equação. Então, o que ele pede aqui é para encontrar a intersecção, né? Qual que é o valor x, y e z, que pertence a tanto à curva gama quanto à esfera. Observe aqui, então essa curva gama está parametrizada da seguinte maneira. Então, nós temos essa parametrização aqui da curva gama. Se a gente observar no plano xy, se a gente levar ao quadrado essas duas equações aqui e somar, vai dar x ao quadrado igual a y ao quadrado, que é 1. Então, o que ocorre aqui, que a gente tem aqui o espaço. Então, o que a gente ocorre é que a gente tem uma circunferência. Opa. Então, nós temos aqui uma circunferência no plano xy, nesse plano aqui, né? Seria esse plano aqui, né? Plano xy, tá? E aí o que a gente tem é que na medida que a gente vai percorrendo essa circunferência aqui, a gente vai subindo o valor de z. Observe, no decorrer que a gente percorre a circunferência, percorre o valor t da circunferência ali. Então, nós temos aqui a circunferência, né? Então, nós temos aqui um valor t, um ângulo t. Na medida que a gente vai percorrendo ele, né, anti-horário ou horário, o z vai aumentando ou diminuindo, né? Dependendo da direção que você está percorrendo. Então, o que ocorre aqui no t igual a zero, né? A gente tem x de zero, y de um, z de zero, então ele inicia aqui com y igual a 1. Então, aqui ele inicia nesse ponto. E aí, na medida que ele vai percorrendo, ele vai subindo também o seu valor z. Aqui fica um pouco difícil de desenhar, então seria mais ou menos isso aqui. Acho que ele tá melhor. Então seria mais ou menos isso daqui. E a mesma coisa ocorre quando a gente tem algo para baixo. Então vai formando essa espiral, né? Eu acho que seria o nome mais correto. E nós temos então uma circunferência, uma esfera, desculpa, uma esfera bem aqui. Ficou bem poluído esse desenho, né? Não sei se dá para ver direito. Mas aqui, por exemplo, teria um ponto de intersecção e aqui embaixo teria outro ponto. Então é razoável pensar que os pontos que a gente obter vai ter que ser dois, né? Então, feita essa análise aqui, o que precisamos é descobrir o valor de t para o qual o par que gera aqui, né, também satisfaz a equação da esfera. Então, basicamente, em outras palavras, é você trocar e achar o t ali. Então, eu troquei ele na equação da esfera e vamos ver em qual ponto, em qual t que os dois intersectam. Aqui é 1, o t fica t ao quadrado de 4, que dá mais ou menos 2. Olha só, então vai ter dois pontos ali. Esses pontos aqui, seno de 2, cosseno de 2, 2. Seno de menos 2, cosseno de menos 2, menos 2. Então, ele intersecta no z igual a menos 2 e no z igual a 2. Observando um pouquinho aqui no GeoGebra. Então, nós temos aqui seria o ponto de o 2 ali, ó, tá vendo? 2 ali.
tá nesse plano aqui. E ali no z igual a menos 2, a gente tem outra intersecção ali da espiral, do espiral. Então seriam esses dois pontos. Então, nesse próximo exercício, ele pede para encontrar a curva parametrizada da intersecção dessas outras duas curvas aqui. Então, aqui a ideia é encontrar o parâmetro dessa circunferência aqui, né? Porque é mais simples. Então, o parâmetro de circunferência vai ser 2 cosseno t, o y vai ser 2 seno t, certo? Então, o parâmetro de uma circunferência aqui, geralmente é dado por isso. E agora, como a gente sabe que essa curva xy intersecta a esfera, a gente pode trocar o valor do x e o do y, já que esses valores aqui vão ser iguais para as duas curvas, já que é uma intersecção entre elas. Então, a gente tem 2 cosseno t vezes seno t vezes 2. Observe que essa expressão aqui ela é o seno de 2t, então nós temos 2 seno de 2t. Então, a nossa curva aqui a gente observou que ela vai ser o quê? Ela vai ter x e y dessa circunferência e o z vai ser determinado por esse valor aqui. Então, a curva gama, que é a intersecção entre esses valores, vai ser 2 cosseno t, 2 seno t, 2 seno de 2t, certo? Então veja aqui, opa, perdão, eu havia esquecido, então veja aqui, ó, a gente tem essa forma de batata Pringles, né? Então aqui seria a intersecção dada por essa curva aqui bem aqui, 2 cosseno, 2 seno, 2 seno, 2t, tá? Então aqui é a intersecção dela. Então veja que a gente fez foi achar o parâmetro desse cilindro aqui, né? Esticado aqui. Então a gente achou o parâmetro e através dessa parametrização desse cilindro aqui aberto, nós trocamos ali no z para encontrar qual que é o valor z que vai satisfazer essa intersecção aqui. Então, a gente tem isso aqui. Desta vez, nesse problema, ele dá essas duas curvas aqui, pede novamente a parametrização da curva que é a intersecção entre essas duas. Então, essa curva aqui, elas vão ter que ter o mesmo valor z, né? Porque é uma intersecção, então tanto essa daqui quanto essa daqui tem que satisfazer o mesmo z. Então é só a gente igualar para encontrar os valores x e y que faz isso aí acontecer, né? Então, elevando ao quadrado dos dois lados, a gente vai ter 1 mais y quadrado mais 2y, já desenvolvendo isso daqui, tá? Então, a gente vai ter x ao quadrado menos 1 por 2. Isso aqui é o y. Então, a gente já tem o y. Bom, a gente pode trocar o y agora nessa equação aqui para achar o z, ou podemos trocar nessa daqui que é mais simples, né? Que é bem melhor. Então, vamos trocar nessa daqui que é bem mais simples. Então, a gente vai ter z igual a 1 mais x ao quadrado menos 1 por 2. Por que qualquer uma das duas funciona? Porque eu lembro que a gente igualou o z, né? Então, aqui o z daqui e o z daqui são iguais. Essa expressão aqui tem que fornecer z's iguais, que foi esse aqui, né? Foi essa restrição que a gente fez, eles têm que ser iguais. Então, sem dúvida, quando eu substituir o y aqui nesse z ou o y nesse outro z, a expressão tem que ser igual porque inicialmente a gente disse que eles eram iguais, tá? Então aqui fica x ao quadrado mais 1 por 2. Então,
chamando o x de t, a parametrização dessa curva, t ao quadrado menos um por 2 e o z, t ao quadrado mais um por 2. Observando a GeoGebra, então a gente tem aqui essa curva bem aqui, ó, que é a intersecção entre eles, é essa curva aqui, com o parâmetro dela, não sei se vai dar para ver aqui, não dá para ver, mas é aquela curva ali que a gente encontrou, tá? Então aqui está a parametrização. Mais um probleminha aqui então, ele dá essas duas curvas, intersecção, etc. Vamos lá então. Novamente, a gente precisa ter em mente, bem na cabeça, assim, que a gente quer achar o parâmetro, né, que faz com que essas curvas aqui deem uma curva igual entre elas. Deem um resultado que esteja tanto na curva um quanto na curva 2. Então, para isso acontecer, por exemplo, a gente tem que o y dessa curva aqui deve satisfazer o y dessa. Então, a gente pode colocar um x à quarta aqui, né? Que no caso é o x ao quadrado. Então, a gente tem um x à quarta aqui. Então, o z, tendo essa expressão aqui, vai satisfazer a segunda curva, que é o y igual a x ao quadrado. O z, tendo essa expressão, satisfaz a outra curva. E aqui acabou, né? Então, a gente tem o parâmetro x, que vamos chamar de t. A gente tem um parâmetro y, que é o quadrado dele. E a gente tem um parâmetro z, que vai satisfazer essa equação aqui. E novamente, olhando aqui no GeoGebra, nós temos então essa curva aqui maior. Ela é a curva, a parábola, tá? Desculpa, a parábola é essa daqui, ó, perdão. A parábola é essa daqui, ó. Dando uma parábola aqui, ó. E aqui seria a segunda curva, que é essa espécie de uma elipse, né? Seria uma elipse, eu acho, né? Que vai subindo, é uma elipse que sobe, que vai aumentando. Então, a intersecção entre essa parábola e esse elipsoide aqui, né? Não sei bem se seria uma elipsoide, tá? Mas desculpa se eu estiver usando a nomenclatura errada. E a intersecção dela dá aquela curva que a gente controlar parametrizando, que dá essa espécie de parábola também, né? Então, é uma espécie de parábola aqui, mais ou menos. Não muito, mas parece um pouquinho, né? Ela dá uma curvadinha aqui, tá vendo? Ela assim curva. Acho que são. Enfim, então essa que seria a parametrização dessa intersecção. Então, nesse problema aqui, ele diz que essas duas curvas representam partículas se movendo. Então, nós teríamos aqui curvas desse tipo aqui. Curva desse tipo aqui para gama 1, aquela partícula 1 ali, tá? Então, forma essa curva aqui, ela percorre essa trajetória, tá? Veja que nesse caso realmente é uma trajetória, tá? Uma curva mesmo, então ela realmente percorre esse espaço aqui, esse que seria um vetor posição, né? Então a todo momento tem um vetorzinho sendo da origem aqui e apontando para onde ela está. Então veja que ela realmente percorre esse caminho, diferente de quando a gente tinha. Bom, aqui nesse caso, diferente do que a gente tinha lá quando a gente tinha, por exemplo, y de t, que só mostrava a altura dela em função do tempo. Aqui a gente realmente mostra a posição dela em relação ao parâmetro t, que no caso poderia ser o tempo aqui. E na partícula 2 a gente teria isso aqui, que seria uma trajetória aqui, uma reta, né? Então ela sai aqui da origem, ou seja, ela não passa pela origem, né? Ela sai da origem, no caso, ela
estava aqui, por exemplo, nesse ponto e ela percorre aqui. E a outra, ela estava, por exemplo, na origem e ela vai dando essa intersectada aqui. Então a pergunta é, essas partículas elas colidem? Então essa daqui ela meio que dá uma espiralzinha aqui, né? E essa outra, aqui é o ponto de origem, que essa partícula percorre, e essa outra que ela só vai reto, né? Então elas colidem essa pergunta. Tem um ponto aqui com que as duas curvas deem o mesmo valor, elas estejam na mesma posição. Aqui é mais simples ver porque não temos curvas em função de, por exemplo, x, y e z. A gente tem curvas aqui que já está parametrizada em relação ao mesmo parâmetro t. Então a gente precisa encontrar um valor t que satisfaça as duas equações. Então, para isso acontecer, né, o x tem que ser igual, o y tem que ser igual e o z tem que ser igual. Então, vamos ver se esse conjunto aqui, esse sistema aqui, tem uma mesma solução t para todos. Veja que em alguns casos a gente vai ter duas soluções, em outros só uma. Então, no primeiro aqui a gente tem o quê? T igual a menos um. E aqui, olha só, a gente já pode ir direto. Vamos ver se isso aqui satisfaz, né? Então ficaria um mais menos 6. Então isso daqui dá um igual a menos 5. Olha só. Então aqui nesse caso, como o primeiro valor t ali que faria com que os dois x fossem iguais é o menos um, e ele já não resolve o segundo, então esse t aqui, no tempo, ou qualquer outra coisa esse parâmetro representa, no t igual a menos um, vamos dizer o tempo igual a menos um ali, ele só faz com que o valor do x sejam iguais, mas não faz com que o valor do y, ou mesmo do z, sejam iguais. Então, esse cara aqui, né, ele não tá, ele não tem solução, eles nunca se encontram, eles nunca se cruzam. Então, essas duas partículas aqui não vão se colidir, tá? Então, olhando no GeoGebra, teríamos aqui então essas duas curvas. Mesmo se a gente der uma, olha só aqui, ó, mesmo que tem aqui, ele não, se eu pegar o t igual a menos um, o f de menos um, então aqui veja que no menos um, por exemplo, aqui é o menos um da curva, essa curva aqui é tipo uma espiral, né? E ali é o menos um da curva reta ali. Então tá vendo que eles estão bem diferentes. Uma está aqui e a outra está ali. E eles não vão se cruzar, tá? Mesmo que eu der um zoom aqui, ó, veja que eles não vão se cruzar. Apesar de parecer, eles não se cruzam, tá?